Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Quantos estão com o coração preparado para ouvir a palavra de Deus esta noite? Levante sua mão. Abra comigo a tua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Nós estamos aí ainda nos nossos 21 dias de jejum e oração, orando por avivamento. E mais uma vez nós vamos abordar o tema, amém, queridos? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco. Me use por misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses 21 dias de jejum e oração, eu tenho meditado muito sobre avivamento. Eu tenho meditado muito sobre oração, tenho meditado muito sobre jejum. E eu tenho vindo a este púlpito nesses dias, especificamente nos domingos, para pregar palavras coerentes com o desafio que nós encaramos nesses 21 dias de jejum e oração. E preocupado em ter que trazer palavras para vocês sobre o tema, essa semana eu resolvi ler um livro, o li todo, do Dr. Russell Shedd, que fala sobre avivamentos dos tempos passados. E eu li e relembrei de muitos avivamentos que eu já tinha estudado a respeito, mas eu li ali sobre o avivamento em Jerusalém, avivamento na igreja de Corinto, avivamento em Éfeso, avivamento em Antioquia, alguns avivamentos mais recentes, como o avivamento no país de Gales, de 1904 a 1906, avivamento na Coreia do Sul, em 1907, avivamento na China, em 1950, e outro avivamento em 1995. Li muito sobre avivamentos. E nesse livro, muitas histórias mais que eu li, e percebi que a igreja, no decorrer da sua história, por várias vezes ela foi impactada por atos de Deus. E elas foram impactadas exatamente quando essas igrejas estavam passando por um tempo de crise espiritual. E quando essas igrejas se dispuseram a orar, se dispuseram a jejuar, o avivamento veio. Deus veio e inflamou com poder as igrejas que careciam de avivamento. E avivamento é uma palavra aparentemente muito bonita, mas que em contrapartida, a palavra avivamento, ela é condenatória. Porque se você analisar a questão do que é de fato avivamento é retorno ao óbvio. Às vezes nós fazemos da palavra avivamento um rótulo, uma espécie de produto. Mas o que seria também avivamento? Avivamento
é tirar o que está em crise da crise. Se o seu casamento saiu da crise, o seu casamento viveu um avivamento. Se a sua vida financeira saiu da crise, você viveu na sua vida financeira um avivamento. Ou seja, é possível você que está aqui hoje ser um crente que nunca precisou de avivamento, porque como crente você nunca entrou em crise. Só precisa de avivamento crentes que em crise eles se encontram. Então repito, avivamento é para aquilo que está em crise ou correndo o risco de uma crise, de em uma crise entrar. Então avivamento é o resgate do óbvio. O crente voltou a ler Bíblia, avivamento. O crente voltou a orar, avivamento. O crente voltou a jejuar, se movimentar no reino de Deus, voltou a dizimar, avivamento. Eu tenho birra desse momento dízimo, de todo domingo estar tentando convencer você de algo que já era para você ter sido convencido lá atrás. A gente fala de dízimo apenas para voltar você à consciência daquilo que já era para você ser uma coisa óbvia, fácil de se fazer. Mas se tratando do texto que lemos, por mais que aqui conte de um avivamento que aconteceu no passado, e há mais ou menos 3.000 anos atrás, esse texto pode ser visto como uma rota que nos levará a experimentarmos algo da parte de Deus nos dias de hoje. O contexto aqui é que o templo de Jerusalém, construído por Salomão, estava sendo inaugurado. Davi, pai de Salomão, um dia sonhou em fazer uma casa maravilhosa para Deus. Ele aspirava a construir um lugar majestoso para Deus. Porém, quem construiu esse lugar não foi Davi. Davi morreu e quem ficou com a tarefa agora foi o seu filho Salomão. No dia da inauguração desse lugar, a Bíblia diz que o fogo de Deus desceu naquele templo, consumiu o sacrifício e a glória de Deus encheu aquele lugar. E foi nesse momento de glória que Deus aparece para Salomão, e no verso 13 Deus começa a fazer uma proposta de avivamento. Imagine Deus te fazendo uma proposta de avivamento. Não sei se você já percebeu, mas o avivamento nesse contexto, ele é precedido por uma crise. Eu tenho aprendido que onde existe crise, Deus espera ser convidado para atuar. Te fazer uma pergunta, quantos concordam aqui que a igreja brasileira está passando por crise? Só isso? A igreja brasileira está passando por crise, principalmente se tratando de crise na área de liderança, na área de mestres. Não estão pregando direito, não estão levando alimento sólido para as pessoas. Quem acha aqui que as famílias estão vivendo uma crise? Pelo amor de Deus! Hoje tem mais gente casada querendo ficar solteira que gente solteira querendo se casar. Quantos acham que o STF está passando por uma crise? Estamos passando por crise, com certeza. Queridos, por todo lado tem crise. E as crises que passamos não é para nos levar a um senso de fraqueza, não é para nos levar a um senso de impotência. As crises que vivemos como igreja é justamente uma oportunidade para seguirmos a lista aqui proposta. No verso 12 e 13 Deus fala da crise. No verso 14 Deus fala da promessa e da condição para em avivamento sairmos da crise. No verso 15 e 16 Deus fala do resultado das condições praticadas, que seria exatamente sua presença derramada sobre seu povo. E por isso hoje eu não quero falar das condições para vivermos
um avivamento dentro de uma perspectiva humana, mas sim vou falar dessas condições amparado pela exposição da palavra de Deus, porque no verso 13 começa assim: se, uma palavra de uma sílaba só, se. A palavrinha se aplica-se a uma série de condições. A soberania de Deus, ela anda lado a lado com a responsabilidade humana. Deus é quem traz o avivamento. É Deus quem faz essa chuvarada de avivamento acontecer. Mas somos nós que abrimos os caminhos. E abrimos os caminhos para o avivamento a partir dessas condições. E a primeira condição que precisamos fazer em busca de um verdadeiro avivamento, o texto diz que é olharmos para nós mesmos e percebermos, nos identificarmos, nos aceitarmos quem de fato nós somos. Está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome. A primeira condição para recebermos um avivamento como igreja é identificarmos a nossa identidade. Quem é que está pedindo avivamento aqui? Não é o Congresso Nacional, não é o parlamento daquela nação, não é a Suprema Corte, não são os empresários, não é o presidente da república ou o rei daquela nação. Quem está pedindo avivamento nesse texto é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus são aqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo. Perguntaram para o pastor Pomerindo um dia: pastor Pomerindo, você sabe qual foi a primeira coisa que Deus criou? Ele falou: claro que eu sei. A pessoa esperando que ele respondesse que foi a luz, ele respondeu: a primeira coisa que Deus criou foi a cruz. Nós fomos amados antes da fundação do mundo. O povo de Deus são aqueles que foram chamados por Deus com santa vocação. O povo de Deus são aqueles que foram regenerados, que tiveram seus corações transformados e que por isso hoje são novas criaturas. O povo de Deus são aqueles que foram marcados, selados como propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus são aqueles que foram adotados como filhos na família de Deus. O povo de Deus são aqueles que foram declarados justos diante do tribunal de Deus. O povo de Deus são aqueles que o Espírito Santo não só desceu sobre eles, mas habita dentro deles o tempo todo. O povo de Deus não são os evangélicos. Quem chama o povo de Deus de evangélico é a revista Veja. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos identifica assim: nós somos ovelhas de Cristo, nós somos a herança de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos o povo eleito de Deus. O texto diz que nós somos o povo de Deus. Você não empolga com isso não, querido? E por sermos o povo de Deus, isso faz de nós os únicos a termos acesso a um verdadeiro avivamento nesses dias, porque nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos o único povo da terra que consegue fazer ligação entre a terra e o céu. Enquanto nós não entendemos quem somos, enquanto nós nos comportarmos como um povo fraco e qualquer, se tornará impossível que algo aconteça em nós e através de nós. Davi tinha esse pensamento quando ele vai enfrentar Golias, dizendo: quem é esse para afrontar o Deus de Israel? Em outras palavras, nós somos o povo dele, nós pertencemos a ele. Se ele é por nós, queridos, quem será contra nós? Sermos o povo de Deus é uma grande responsabilidade, mas sobretudo é um grande privilégio. Quando nós entendemos que nós somos o povo de Deus, nós iremos começar a abrir caminho para o avivamento.
abrir caminho para um novo tempo, não só na igreja local, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade. A garotada está entrando na faculdade e por não se assumir como povo de Deus, está sendo influenciado por ideologias do diabo, do capeta, e às vezes quer vir para a igreja, fazer a gente engolir algo, como se aquilo que aprenderam fosse uma sabedoria maior do que a Bíblia, filosofia humana nenhuma, vai ser maior do que a palavra. Eu não estou lá para ser influenciado, eu estou lá para influenciar. Pelo amor de Deus! A questão do aborto é relativo. Que relativo? Pelo amor de Deus! Eu sou povo de Deus. Aonde eu chegar, eu tenho que chegar para influenciar. Para sacudir o lugar. Para ser luz. E não para ser influenciado por ideologias de demônios. Eu acho que eu rasguei minha Bíblia. A gente se esquece que a gente é povo de Deus. Deus não nos chamou para sermos luz da igreja. Deus nos chamou para sermos luz do mundo, queridos. Pelo amor de Deus, aonde a gente pisa é nos dado por herança. Nós somos o povo de Deus. Chega na faculdade, querido, e se intitula o pastor da faculdade. Eu sou pastor dessa biroça aqui agora. Chega lá no seu trabalho, eu sou pastor desse negócio aqui agora. Meus colegas aqui são minhas ovelhas agora. Te chama para piadinha moral na hora do almoço, você faz uma célula lá no seu trabalho. Nós somos o povo de Deus. A gente foi chamado para ocupar, querido. Para isso que a gente foi chamado. Eu não estou nervoso, não estou empolgado. A segunda condição para que o avivamento venha e saia da nossa terra e restaure as nossas vidas: se humilhar. Olha aqui para mim. Quem não se humilha se torna reincidente em relação ao pecado. Vou explicar. Quem já entrou numa loja aqui e foi humilhado? Eu tenho certeza que você nunca mais... Eu tenho certeza que toda vez que você passa em frente a essa loja, você lembra do atendente te humilhando. Não é assim, queridos? Eu preciso me humilhar nesses dias, principalmente quando eu peco, para que eu olhe para o pecado e diga assim: porque você me humilhou, pecado, eu não passo mais perto de você. Porque você me humilhou, eu não quero mais contato com você. A Bíblia, ela é fantástica. Porque primeiro ela fala de entendermos o valor que nós temos. Ela nos ensinou agora há pouco, reconhecemos o poder que nos foi delegado. Por isso não quer dizer que a gente não tenha que se humilhar. Sabe qual que é o coração do problema? É o problema do coração. Hoje muitos de nós crentes nos tornamos pessoas com coração duro. A Bíblia chama pessoa dura de coração de uma pessoa de dura cerviz. Cerviz é isso aqui, ó. Ser de dura cerviz é não conseguir se curvar. Ser de dura cerviz é não conseguir baixar a cabeça. É não conseguir se render ao que Deus manda. É não conseguir se render àquilo que Deus está direcionando. É não seguir aquilo que Deus espera de nós. Hoje nós somos um povo que define a adoração como música lenta. Não. Adoração não é música lenta. Adoração é obediência rápida. Isso que é adoração. Quantos crentes hoje em dia, que embora saibam que fazem parte do povo de Deus, mas não conseguem se humilhar. Gente entre nós que já não chora mais pelos pecados que cometem. Pessoas entre nós que não conseguem reconhecer os seus erros. Dificuldade de reconhecer suas mazelas. Gente entre nós que não consegue ouvir direção. Não consegue se alinhar no propósito destinado a eles. Quando
avivamento que quer sarar a nossa terra vinha acontecer. Querido, avivamento, aqui não confunda avivamento com animamento. Já viu? Tem gente que acha que avivamento é animamento. O corinho de fogo está tocando, irmão está girando, não é avivamento. Avivamento acontece com lágrimas nos olhos e meleca no chão, com humilhação. Deus, ele só pode vir sobre aqueles que se humilham. Deus não se surpreende com estereótipos. Deus não se surpreende com doses de boa vontade apenas. Deus, ele vem quando existe humilhação. Deus, ele vem quando existe quebrantamento. Deus, ele vem quando há comoção. Irmãos, precisamos nos colocar na condição de servos. Reconhecemos a nossa miséria. Reconhecemos a nossa total dependência de Deus. Estamos precisando deixar de sermos crentes metidos à besta. Crentes que acham que sabem de tudo. Crentes entre nós que acham que tem todas as respostas. Querido, se você tem todas as respostas, é porque você não entendeu todas as perguntas. Porque Shakespeare dizia o seguinte: há mais conhecimento entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Precisamos nos humilhar. Precisamos baixar um pouquinho a nossa bola diante de Deus. E prosseguirmos nele e através dele. Sem nos humilharmos, o avivamento não virá humilhação, boca no pó, chorar pelos pecados, chorar pela meninice, chorar pela rebeldia, chorar, pedir perdão, se humilhar. A próxima condição nesse texto é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nunca na história dos avivamentos, Jeremias, houve avivamento sem oração. Nunca na história da igreja houve crente renovado, avivado, sem vida de oração. A maior experiência de Jacó foi através da oração. As maiores experiências do profeta Elias foi através da oração. Ezequias, a mesma coisa. Neemias, nem se fala. Então a descida do Espírito Santo, por exemplo, a descida do Espírito Santo, ela aconteceu debaixo de oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a nossa igreja, se Belo Horizonte, para ser avivada, dependesse da sua vida de oração, o avivamento aconteceria? Eu tenho notado que nós estamos ocupados demais. O diabo, ele tem investido em nos distrair o tempo todo, porque o diabo sabe que se nós orarmos, nós seremos renovados e nós também seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Sem oração, sem poder. Sem oração, sem portas abertas. Sem oração, sem vigor. Sem oração, sem esperança. Quando entro naquele gabinete, um casal para conversar comigo: pastor, está quebrando pau, problema demais. Primeira pergunta: como vai a intimidade de vocês? A partir daí a gente já consegue detectar os outros problemas. Crente, quando está capenga, a mesma coisa. Primeira pergunta que você faz: como vai sua vida de oração? Porque a nossa fragilidade, ela começa na falta de oração, na falta de se buscar a Deus em oração. As orações das igrejas estão capengas. Eu estou surpreendido com o número de pessoas que está vindo aqui todos os dias, 10 horas desses 21 dias de jejum e oração. Muitas igrejas param para tudo, menos para orar. Isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos dedicar mais à oração. Precisamos colocar a cara no pó. Orarmos de verdade até que algo aconteça, queridos. Aí o texto continua e diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Olha que interessante. Orar e buscar não parece a mesma coisa? Quantos concordam comigo? Quando dizem assim: vamos ali no monte buscar Deus, a pessoa está te chamando para quê? Para orar. Mas o texto está querendo explicar o seguinte: que às vezes nós oramos buscando tudo, menos a Deus. Às vezes oramos pedindo carro, pedindo casa, marido, esposa, aumento, prosperidade, menos a presença de Deus.
Buscar a Deus é orarmos a Deus e por Deus. Não é orar por coisas. Não é orar por prosperidade financeira. É orarmos pela presença de Deus. O grande momento dos avivamentos foi quando as pessoas quiseram mais Deus do que as coisas materiais. Buscar a Deus é ter a mesma atitude de Moisés. O anjo chega e diz assim, é o seguinte, a promessa está lá. O que era a promessa? A terra que manava leite e mel. Vai, Deus não vai junto, mas a promessa está lá. Não voa. Eu não saio desse lugar se a presença não for comigo. Porque maior do que a bênção é o abençoador. Melhor do que ter as mãos de Deus é ter a face dele. Moisés não queria a promessa, ele queria o Deus da promessa. Então buscar a Deus é termos sede de Deus, é termos fome de Deus, é termos mais desejo por Deus do que qualquer outra coisa nessa terra. E outra condição, vai ficar mais pesado, se converter dos maus caminhos. O povo de Israel se encontrava no mau caminho. Quem anda por maus caminhos perde a presença de Deus. Sem a presença de Deus o juízo vem, querido. Sem a presença de Deus os inimigos crescem. Sem a presença de Deus os ímpios zombam de nós. Sem a presença de Deus a igreja não cresce. Se converter dos maus caminhos é termos ações de completas mudanças. Conversão é mudar de rota. O que é conversão? Eu mentia, e agora? Não minto mais. Conversão. O que é conversão? Adulterava, e agora? Conheci Jesus e não adultero mais. Isso é conversão. É você estar andando nesse caminho e por Cristo você muda. Só que a gente acha que conversão é só mudar as vestimentas, é só parar de beber, parar de fumar, trocar de religião. Ô irmãos, eu queria que fosse só isso. Vai muito além disso. Conversão é mudança de rota. Se converter do mau caminho é se despojar da roupagem suja do pecado, é se despojar da nossa má conduta, se converter em metanoia, é mudança radical. Vou fazer uma pergunta. O pessoal da minha célula ouviu esse exemplo. Contei para eles há um mês atrás. Se eu chegasse aqui atrasado para poder pregar, do jeito que eu estou aqui, fala assim, irmão, desculpa, não deu para participar do louvor, porque eu estava vindo da minha casa, meu carro capotou ali na rua 16, caiu dentro do córrego, aí eu saí, um caminhão desceu, bateu em mim, jogou dentro do córrego de novo, aí eu vim correndo para cá e cheguei aqui atrasado. Você vai olhar para mim e vai falar assim, ou o pastor ficou louco, ou o pastor está mentindo. Tem muita gente que chega na família dizendo assim, eu me converti, aí ele olha para você e não vê mudança nenhuma, ele pensa assim, duas coisas, ou ele está louco ou ele está mentindo, porque não vê sinal nenhum de conversão, não vê sinal nenhum que foi atropelado pela graça de Deus, senão, porque não é só vir na igreja. Já vi gente falar assim, não vou lá na igreja, eu estou precisando mesmo. Não, você não está precisando de vir na igreja, você está precisando mudar de vida. Você está precisando nascer de novo. Tem gente que eu vou na igreja para as coisas melhorarem. Eles falam uma coisa, talvez vai piorar. Tá? Não, pastor, pode falar isso não, que espanta as pessoas, irmão. Isso aqui não é para frouxo, não. Esse negócio de servir a Deus, andar com Cristo, com Jesus, isso aqui não é para frouxo. Eu uso uma palavra que seria se escandalizar, mas não é para frouxo, não. O negócio aqui, o bagulho aqui é doido. Aí eu vou na igreja, sento no banquinho da igreja, dou Pai do Senhor, vou ouvir musiquinha evangélica dentro do meu carro, fui abençoado por Deus, sabe? Não é para você não. Aqui não tem Danoninho não, irmão. Aqui não tem leite com pera não. O negócio aqui pega. É mudar de vida. É mudar de comportamento. É parar de mentir, de adulterar, de prostituir. É servir a Deus de verdade, é pagar suas contas, pagar o que você deve. Isso é conversão. Isso é conversão. Às vezes, ser simpático, a gente se acha crente que a gente é simpático ao Evangelho. Não, querido, conversão.
Aí acontece 3 coisas. Se houver tudo isso que eu disse, primeiro, ele nos ouvirá do céu. Imagine Deus te ouvindo, querido. Aleluia. No Instagram, eu mandei uma mensagem para um cara conhecido aí. O cara me respondeu, começou a conversar comigo, eu fiquei doidinho. Eu falei, deu atenção para mim. Agora imagine Deus te ouvindo. Imagine Deus te dando atenção. Resultado dessas condições que eu abordei agora. Segundo, Ele vai nos perdoar, queridos. Ele vai nos perdoar dos nossos pecados. Aqui não tem coisa melhor do que você receber perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, Ele te tira do inferno. A gente está indo para o inferno com os nossos pecados, com as nossas mazelas. Então Ele vem com perdão, e o perdão dEle nos resgata. O perdão dEle nos purifica, nos deixa leve. O perdão dEle nos salva. E por último, Ele irá sarar a nossa terra. Glória a Deus. Ô querido, você está acreditando mesmo que o Brasil vai mudar por causa do presidente da República? A mudança de uma nação está nas mãos da igreja. Amém, Jesus. Estamos destruindo a família tradicional. Vamos fazer textão no Facebook, textão, irmão. Sabe como que a gente convence as pessoas que a família tradicional tem que continuar? É eles olhando para as nossas famílias aqui dentro e falando, meu Deus, eles estão certos, vai dar certo. Olha aquele casamento, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha como eles se amam, como eles são fiéis uns aos outros. É assim, irmãos, que a gente protesta. Você acha seu textinho lá no Facebook vai mudar alguma coisa? Não dá nada, não. A gente vai convencer o mundo quando a gente começar a tomar uma atitude, a terra, que é a nossa nação, começar a ser sarada. Sabe como a felicidade vai ser sarada? A partir de nós. Se a gente viver um avivamento aqui, vai existir um avivamento lá. Quantos creem nisso?